Olá! Na primeira semana de dezembro de 2025, o setor elétrico brasileiro foi sacudido por uma série de anúncios que parecem até ficção científica. Parecem mesmo. A gente está falando de uma nova era de demanda por energia, tão grande que está forçando todo o sistema a se redesenhar, assim, em tempo real. Exatamente. Nossa análise de hoje vai mergulhar fundo nisso. A gente vai conectar os pontos entre três grandes forças. Primeiro, essa avalanche de investimentos em data centers. Uma fome de energia sem precedentes. Exato. Depois vamos ver como o governo e o mercado estão correndo para construir as, digamos, autoestradas elétricas para isso, com leilões bilionários. Uhum. E, por fim, como a nossa produção crescente de energia renovável se encaixa nisso tudo, né? E enfrentando aquele paradoxo de, às vezes, ter que ser desligada. É isso. O que a gente viu nesta semana foi, a condensação de uma década de transformações em poucos dias. É muita coisa. A gente tem a digitalização da economia de um lado, a transição energética do outro, e no meio a infraestrutura de aço e cobre tentando dar conta do recado, né? São as placas tectônicas do setor se movendo. Ótimo. Então, vamos começar pelo epicentro desse tremor. A notícia que dominou as conversas, né? O TikTok Sem dúvida. confirmou um investimento de 200 bilhões de reais para construir um mega data center no Ceará, lá no complexo do PCM. 200 bilhões. É um número que, nossa, até custa processar. É difícil de visualizar, né? Totalmente. Isso é muito mais do que uma notícia de tecnologia, certo? Isso muda o mapa da energia no Brasil. Muda completamente. A escala é algo que o setor brasileiro nunca viu num único projeto privado. A gente está falando de uma capacidade inicial de 200 megawatts dedicada só para os servidores. Para a tecnologia da informação. 200 megawatts só de TI. Isso. E se a gente somar toda a infraestrutura de apoio, principalmente os sistemas de refrigeração, que são massivos, o consumo total desse complexo pode facilmente ultrapassar os 300 megawatts. 300 megawatts. Me ajuda a colocar isso em perspectiva. O que isso significa no mundo real, para quem não pensa em megawatts todo dia? Claro, pensa assim, 300 megawatts é energia suficiente para abastecer continuamente uma cidade inteira do porte de Jundiaí, em São Paulo, Uau! ou de Campina Grande, na Paraíba. É um único projeto que vai demandar a energia de uma cidade de mais de 400 mil habitantes. É como se uma nova cidade surgisse do nada no Ceará. Exatamente. E uma cidade que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que não pode ter um piscar de luz sequer. Uma cidade inteira dentro de um complexo. Impressionante. E o que torna essa notícia ainda mais interessante é a parceria com a Casa dos Ventos. 100% renovável. Exato. Mas por que o Ceará? É só pelo sol e pelo vento, que são super abundantes lá? Ou tem mais coisa nessa equação bilionária? O sol e o vento são a base, sem dúvida. O Nordeste é a nossa, digamos, Arábia Saudita das renováveis. Mas a escolha do complexo do PCM é uma aula de estratégia. Sei. O fator decisivo, além da energia, é a conexão. O Ceará, especialmente a região de Fortaleza e Pecém, é o ponto de chegada da maioria dos cabos submarinos de fibra ótica. Ah, os cabos que conectam o Brasil com o resto do mundo? Isso. Conectam com a América do Norte, com a Europa. Para um data center do TikTok, estar perto desses cabos significa menor latência, ou seja, uma internet mais rápida. É como construir o centro de distribuição do lado da principal rodovia do país. A analogia é perfeita. Entendi a escala do projeto do TikTok, mas fico me perguntando, isso é um ponto fora da curva, uma aposta única de uma gigante, ou é o começo de uma tendência? É a ponta de um iceberg gigantesco. Na mesma semana, a gente viu a Scala Data Centers, outra gigante do setor, conseguiu um financiamento de 200 milhões de reais com um BNDES. Ah, sim. Para expandir a própria infraestrutura. Isso mostra que não é um movimento isolado, sabe? O capital nacional, através do BNDES, está validando e apostando pesado nisso. Uhum. E os dados de longo prazo confirmam. Um estudo recente da EPE, a empresa de pesquisa energética, projeta uma demanda de até 16 gigawatts vinda só de data centers até 2038. 16 gigawatts?
Vamos de novo para a escala. O que isso representa? 16 gigawatts é mais do que toda a capacidade instalada da usina hidrelétrica de Itaipu. Mais que uma Itaipu inteira. É como se a gente precisasse construir nos próximos 15 anos uma nova Itaipu inteira só para alimentar o cérebro digital do país. Isso muda completamente as regras do jogo. É uma complexidade de variáveis enorme. Energia renovável, proximidade dos cabos, capacidade da rede elétrica, logística. Como um investidor consegue colocar tudo isso na balança para uma decisão tão grande? É impossível fazer isso com planilhas e mapas de papel. Imagino. E essa é a grande virada de chave que a tecnologia trouxe para o planejamento. Ferramentas como o mapa interativo da ePower Bay foram criadas exatamente para resolver esse problema. Certo. Elas são tipo um Google Earth do setor elétrico, mas com camadas de inteligência. Você consegue visualizar não só onde estão as linhas de transmissão e as subestações com capacidade, mas também cruzar essa informação com o traçado dos cabos de fibra ótica, a localização de portos, a malha rodoviária. É essa visão integrada que transforma um palpite de 200 bilhões de reais numa decisão estratégica baseada em dados. Ok, então temos essa demanda gigantesca, essa nova Itaipu digital batendo a nossa porta. A primeira pergunta que vem na cabeça é: tem tomada para ligar um negócio desses? A nossa rede elétrica atual aguenta o tranco? Essa é a pergunta de dezenas de bilhões de reais. E a resposta hoje é não, não aguenta. Direto, assim? E o rápida e na mesma proporção do desafio. Certo. O Ministério de Minas e Energia confirmou 2 leilões gigantescos de transmissão para 2026, com investimentos que somados devem ultrapassar a marca de 25 bilhões de reais. 25 bilhões de reais em um único ano só para linhas de transmissão? É um volume colossal. Isso começa a dar uma ideia de como vamos construir as tomadas para esses novos gigantes. Sem dúvida. Como esses investimentos se dividem? O primeiro leilão, já agendado para março de 2026, prevê 5,7 bilhões de reais para construir quase 900 quilômetros de linhas em 12 estados. Já é um reforço importante. É. Mas o prato principal vem no segundo semestre, com um leilão de mais de 20 bilhões de reais para construir mais de 3.500 quilômetros de linhas. Nossa, e aqui tem um detalhe técnico crucial. O foco é em linhas de corrente contínua de alta tensão, as HVDC. HVDC. O que isso significa na prática? É só uma linha mais potente? É muito mais do que isso. Pensa nas linhas de transmissão que a gente vê nas estradas como ruas e avenidas de uma cidade. Ok. Elas são ótimas para distribuir energia localmente. As linhas HVDC são as super autoestradas de 6 pistas, sem pedágio e sem limite de velocidade. Entendi a analogia. Elas são projetadas para transportar blocos imensos de energia por distâncias continentais, tipo do Nordeste para o Sudeste, com uma perda de energia muito pequena no caminho. Então são elas a espinha dorsal que vai permitir que o vento que sobra na Bahia ilumine uma fábrica em São Paulo. Exatamente essa a função. Entendi. Então a resposta é construir mais autoestradas de energia. Mas isso parece mais fácil de falar do que fazer, né? A gente sabe que esses projetos levam anos, enfrentam questões ambientais, desapropriações. Com certeza. Esse cronograma de 2026 e 2027 que a IPEA já estuda, com mais 66 bilhões de reais, é realista? Ou corremos o risco de a demanda chegar bem antes da infraestrutura? Essa é a corrida contra o tempo que define o setor elétrico hoje. Você tocou no ponto nevrálgico. O cronograma é, sim, extremamente agressivo. Imagino. Os desafios são reais e imensos. O licenciamento ambiental de uma linha que cruza vários estados pode ser um pesadelo burocrático. Por isso, o planejamento tem que ser impecável. E a execução quase militar, como você disse. Isso. O risco de um descasamento entre a chegada da carga e a disponibilidade da rede é o que tira o sono de todos os planejadores do setor. E para uma empresa que está planejando um novo parque eólico ou outro data center, como ela pode ter certeza de que a autoestrada vai passar perto do terreno dela e que não vai ter congestionamento na entrada? Exato. Não adianta ter uma super autovia a 200 quilômetros se a sua estrada vicinal de acesso está esburacada. A análise precisa ser micro. É aqui que a tecnologia de simulação se torna indispensável.
Ferramentas como a de análise de transmissão da ePower Bay permitem fazer exatamente isso. Um investidor pode simular o impacto de injetar ou consumir 300 megawatts num ponto específico da rede. E ver o que acontece. E ver em segundos como o sistema se comporta. A ferramenta mostra quais linhas ficarão sobrecarregadas, qual subestação vai atingir o limite. Isso permite planejar os reforços necessários antes de colocar o primeiro tijolo. Transforma incerteza em risco calculado. Falamos da demanda e das estradas. Agora, vamos falar dos veículos, a energia em si. A gente sabe que a grande aposta do Brasil é nas fontes renováveis. Sim. Vimos o exemplo da Casa dos Ventos recebendo autorização para novas usinas. Mas, ao mesmo tempo, eu ouço cada vez mais uma palavra que soa como uma grande contradição: curtailment. A gente está gerando tanta energia limpa que, em alguns momentos, precisa jogar fora. É exatamente essa contradição dolorosa do nosso sucesso. O Brasil fez um trabalho espetacular em expandir sua capacidade renovável. Em janeiro de 2025, já tínhamos 53 gigawatts de capacidade solar instalada. 53 gigawatts. O problema é que a nossa capacidade de gerar energia limpa cresceu muito mais rápido do que a nossa capacidade de transportá-la. O curtailment é a consequência direta disso. Tenta explicar isso com uma analogia. Como funciona na prática esse desperdício? Imagina que você tem uma fazenda que produz as laranjas mais doces do país. Num dia de safra recorde, a colheita é espetacular. Ok. Mas os caminhões não conseguem chegar à fazenda para escoar a produção porque a estrada é estreita e está congestionada. O que acontece? As laranjas apodrecem no pé. Exatamente. O curtailment é isso. É a nossa laranja renovável, nosso elétron gerado pelo sol e pelo vento, apodrecendo no pé, porque não há caminhões e estradas, ou seja, linhas de transmissão, suficientes para levá-la ao consumidor. Nossa, o operador do sistema simplesmente manda desligar a usina? Manda diminuir ou desligar a produção. E por que esse descasamento acontece? É uma falha de planejamento? É menos uma falha e mais um reflexo das diferentes velocidades das coisas. Construir um grande parque solar ou eólico leva de 1 a 2 anos. É relativamente rápido. Certo. Já uma grande linha de transmissão, como as que a gente discutiu, pode levar de 4 a 5 anos, às vezes mais, por causa de toda a complexidade de licenciamento e construção. Então a geração sempre chega primeiro à festa. Sempre, enquanto a infraestrutura de transmissão ainda está se arrumando. E esse descompasso é mais crítico justamente no Nordeste, onde temos o maior potencial. Então os leilões de transmissão que a gente mencionou são a única bala de prata para resolver esse problema do curtailment? São a principal solução, a solução estrutural de longo prazo. São eles que vão construir as estradas que faltam. Mas não são a única peça. O que mais? A outra grande fronteira é o armazenamento de energia em larga escala, principalmente com baterias. Elas funcionariam como grandes armazéns na fazenda. Guardando as laranjas da safra recorde para vender depois. Exatamente. Essa tecnologia está avançando rápido, mas ainda tem um custo elevado para a escala que o Brasil precisa. Por isso, no curto e médio prazo, toda a aposta está na expansão da transmissão. Faz todo sentido. E para o desenvolvedor que está com o projeto hoje, olhando para uma área no interior da Bahia, como ele consegue calcular o risco de as laranjas dele apodrecerem no pé nos próximos anos? Essa é a análise de risco que define a viabilidade de um projeto. O investidor precisa saber não só o potencial de geração, mas também o risco de congestionamento. E como ele faz isso? Novamente, é a análise de dados que traz a resposta. Uma ferramenta como a de projetos de geração da ePower Bay, por exemplo, tem um banco de dados com milhares de projetos existentes e planejados. Ela permite cruzar essas informações com a infraestrutura de transmissão, a existente e a que vai sair dos leilões. Com isso, é possível modelar e estimar o risco de curtailment em cada micro-região do país. Ajudando o investidor a escolher locais mais seguros? E a tornar seu projeto mais competitivo. Então, o que estamos vendo nessa semana é uma verdadeira corrida, né? De um lado, a economia digital, com uma fome de energia quase insaciável. Correndo para se instalar no Brasil. Do outro, nossa infraestrutura correndo para construir as rodovias de elétrons para alimentar essa fome. Exato. E no meio, a geração renovável, que já chegou, produzindo em abundância, mas esperando a pista de dança ficar maior para entregar tudo que pode. Essa tensão define o jogo hoje. É a melhor definição possível.
A gente está testemunhando, em tempo real, a criação de uma simbiose forçada, mas poderosa entre a infraestrutura digital e a de energia limpa. Uma não vai mais existir sem a outra no Brasil. Não vai. É um momento de complexidade e desafios enormes, sem dúvida, mas também de oportunidades gigantescas para quem souber navegar nesse cenário com inteligência. E para encerrarmos, fica uma provocação. Com a energia renovável se tornando cada vez mais barata no Nordeste, mas o transporte se mostrando um gargalo caro, será que no futuro veremos uma inversão da lógica? Como assim? Em vez de a energia sempre viajar milhares de quilômetros até os centros de consumo, não veremos mais indústrias e data centers fazendo o caminho inverso, se instalando cada vez mais perto de onde a energia é gerada? Essa é a grande questão estratégica para a próxima década. É muito provável que a geografia da energia comece a redesenhar a geografia da indústria no Brasil. Um tema para acompanharmos de perto. Para não perder nenhum episódio e acompanhar de perto as análises do setor, cadastre-se agora em www.epowerbay.com e siga a ePowerBay nas redes sociais e nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Music e YouTube.